E aí, galera, agora que nós finalizamos toda a estrutura reprodutiva das angiospermas, nós precisamos entender que elas estão classificadas ou organizadas em dois grandes grupos. Quais seriam eles? O primeiro grupo seriam as monocotiledôneas. Quem seriam as monocotiledôneas? Angiospermas que só tem um cotilédone. Professor Anderson, e o que são cotilédones? Folhas embrionárias. Anotem, cotilédone, folhas embrionárias, ok? E do outro lado nós temos aquelas que são dicotiledôneas, ou seja, que possuem dois cotilédones, monocotiledôneas, dicotiledôneas, ok? Vamos aqui comigo agora para uma tabela para você entender as principais diferenças de uma para outra. Vamos lá. Estão vendo a tabela? Então, nessa tabela que vocês estão vendo, nós temos dois grupos, as monocotiledôneas de um lado e as dicotiledôneas do outro, tá? Perceba que a primeira diferença na tabela é com relação à semente. Percebam que a semente das monocotiledôneas só tem um cotilédone, uma folha embrionária, e das dicotiledôneas tem dois cotilédones, duas folhas embrionárias, ok? Vamos agora para a parte de baixo, com relação às folhas. Com relação às folhas, percebam que as folhas das monocotiledôneas, elas possuem nervuras paralelas, ou seja, uma nervura ao lado da outra. A gente chama esse tipo de nervuras como nervuras paralelinérvias, tá? Paralelinérvias. E temos aquelas também do lado, que são as dicotiledôneas, com nervuras ramificadas, né? Essa nervura em forma de rede, em forma de ramificação, fazem com que essas folhas sejam classificadas como reticuladas. Então, de um lado eu tenho a paralelinérvias e do outro lado eu tenho as reticuladas, ok? Vamos agora para as flores. Percebam que as flores das monocotiledôneas têm 3 pétalas. Elas são chamadas de folhas trímeras, com 3 pétalas ou múltiplo de 3. Em contrapartida, as folhas das dicotiledôneas têm 4 ou 5 pétalas, pentâmeras ou tetrâmeras. Tetra 4, penta 5, ok? Com relação agora aos frutos, percebam que os frutos das monocotiledôneas têm 3 carpelos. E o que são carpelos? Carpelos são folhas modificadas que formam o aparelho reprodutor feminino, conhecido como gineceu, ok? As monocotiledôneas têm 3 carpelos. Em contrapartida, as dicotiledôneas, 5 carpelos, ok? Vamos agora para o fruto. Vamos agora para a raiz. Com relação à raiz, percebam que a raiz da monocotiledônea, ela é do tipo fasciculada ou cabeleira, que é aquela raiz cheia de fiapinho de cabelo, né? Típica da grama. Essa raiz aí é uma raiz considerada como fasciculada ou cabeleira. No caso das dicotiledôneas, as raízes são classificadas como axial ou pivotante. Raiz do tipo axial ou pivotante, que tem uma raiz principal e dela partem as ramificações. Essa raiz a gente vai estudar daqui a pouco, ok? E para finalizar, lembrando que as monocotiledôneas na tabela, elas têm ausência de câmbio, ou seja, os vasos condutores, eles não estão organizados, formando um câmbio, enquanto nas dicotiledôneas eles têm presença de câmbio, que são os vasos condutores organizados em feixes, que permitem o transporte tanto da seiva bruta quanto da seiva elaborada. Então, pessoal, com relação à mono e à dicotiledônea, espero que tenha ficado claro, né, através da tabela que nós vimos, a diferença entre uma e outra. É importante saber isso porque existem questões na prova que contemplam esse tipo de diferença, ok? Agora nós vamos começar a ver a morfologia da planta, ou seja, nós vamos começar a estudar os órgãos anatômicos da planta, começando com o primeiro órgão anatômico, a raiz. Todos nós sabemos que a raiz é de extrema importância para a planta,
que é através da raiz que a planta se fixa no solo e retira dele aquilo que nós chamamos de seiva bruta, composta por água e sais minerais. Nós vimos também que existem dois tipos de raiz. A raiz da monocotiledônea, que é a raiz do tipo fasciculada ou cabeleira, e nós temos a raiz da planta dicotiledônea, que é a raiz do tipo axial ou pivotante, ok? A raiz que nós vamos estudar é a raiz do tipo axial ou pivotante, que essa é a raiz da planta dicotiledônea, ok? Então, vamos agora aqui comigo ver a raiz do tipo axial ou pivotante da dicotiledônea. Então, pessoal, com relação à raiz que vocês estão vendo, percebo que ela é composta por estruturas que nós vamos ver uma por uma. A primeira estrutura que vocês estão vendo lá embaixo é a coifa. O que seria a coifa? A coifa é uma espécie de capuz. Ela protege a zona de crescimento ou a zona lisa, tá? Ela protege a extremidade, porque é na extremidade que tem alta atividade mitótica e as células crescem nas pontas, nas extremidades, né, que as plantas crescem. Então, todo o crescimento de uma planta é sempre pelas extremidades, ok? Então, mais acima da coifa eu tenho a zona lisa ou zona de crescimento, que é a região que permite o que? O crescimento da planta. Mais acima eu tenho a zona pelífera. E o que seria essa zona pelífera? É a zona responsável por realizar a absorção dos sais minerais e da água do solo. Então lembre, não é por toda a parte da raiz que a planta absorve água e sais minerais. É pela zona pelífera, a zona onde estão os pelos absorventes. Ok? Mais acima eu tenho a zona de ramificação. Por quê? Nessa zona de ramificação, vocês vão observar que existem as raízes laterais ou raízes secundárias. Essas raízes laterais ou secundárias são extremamente importantes para fixar a planta no chão, no solo. Então é através dessa região que tem as raízes secundárias, né, que fazem a ramificação, que fazem todo o suporte da raiz no solo, ok? Então, essas partes que vocês estão observando da raiz aí, são partes extremamente importantes e que vocês precisam ficar atentos na hora de fazer qualquer questão, tá bom? Vamos aqui comigo. Então, visto que essas partes da raiz são partes extremamente importantes, nós precisamos agora ter entendimento da parte interna da raiz. Vocês viram na imagem a seguir, né, que passou, as partes externas. Agora nós precisamos ficar por dentro das partes internas da raiz. Então vamos aqui comigo de novo na imagem. Internamente, você observa um corte de uma região. Essa região é a região da zona pelífera, a zona onde estão os pelos absorventes, tá? Percebam que o pelo absorvente, ele na verdade é uma projeção da epiderme, a epiderme da raiz, tá? Então, uma vez que a seiva bruta penetra pela epiderme, ele vai cair agora numa estrutura chamada de córtex. Perceba que nós temos duas vias. Tem a via onde a seiva bruta passa entre as células, tá? E tem a via onde a seiva bruta passa por dentro das células do córtex. Quando avança, aí nós vamos ver agora a endoderme. Vocês estão observando que nessa endoderme não tem a possibilidade da seiva bruta passar entre as células. Por quê, professor? Porque entre as células vocês estão vendo que existe uma estrutura chamada estria de Caspary. Essa estria de Caspary impede que a seiva bruta passe entre as células, mas tem que passar agora por dentro das células. Professor Anderson, por quê? Porque ao passar por dentro das células, a célula da endoderme consegue fazer uma seleção
dos nutrientes que devem entrar com maior facilidade e aqueles que vão entrar com menos frequência. A partir desse momento, nós classificamos aqueles nutrientes que têm passagem quase que sempre garantida, que a planta precisa quase que sempre, como macronutrientes, tá? E aqueles nutrientes que a planta precisa em pequenas quantidades, os micronutrientes, tá? Então nós temos os macro, que são de certa forma grande, e os micronutrientes, que são aqueles que a planta precisa em menor quantidade, ok? Vamos lá, uma vez que esses nutrientes passaram pela endoderme, agora eles vão entrar no vaso condutor, que é o xilema ou lenho. Esse vaso condutor, chamado de xilema ou lenho, é o que vai levar a seiva bruta até os locais onde estão folhas, né, frutos. Eles vão levar para o destino final, que é alvo da nossa próxima aula, transporte da seiva bruta, ok? Então a parte interna e a parte externa da raiz tá ok. O que nós precisamos agora entender mais sobre raiz? Os diversos tipos de raízes que existem, tá? Vamos lá para os principais tipos de raízes comigo. Então, galera, agora nós vamos ver os diversos tipos de raízes que uma planta do tipo angiosperma pode apresentar, ok? Vamos aqui comigo na imagem. Estão vendo essa primeira raiz aí? Essa primeira raiz que vocês estão vendo é chamada de raízes pneumatóforas ou raízes respiratórias. Essas raízes são típicas de planta de mangue. Por quê? Porque o mangue é um ambiente que tem pouca oxigenação no solo. Então acaba que a extremidade da raiz faz uma volta e ela fica para fora do solo. Essas estruturas respiratórias são chamadas de pneumatódios, tá? E um tipo de planta que é muito comum, né, com esse tipo de raiz é o mangue branco, ok? Plantas típicas de manguezal. Agora nós vamos ver um outro tipo de raiz, que é a raiz do tipo escora, tá? Vamos aqui comigo na imagem. Essa raiz, conhecida como escora ou suportes, são raízes também típicas de planta de mangue. Por exemplo, o Rhizophyra mangli, né, que é o mangue vermelho. Essas raízes, elas têm a função de melhorar a fixação da planta em um solo, que é um solo lamoso, com muita lama, e isso dificulta a fixação. Então, raízes do tipo escora são raízes que partem do caule, né, e dirigem-se ao solo, melhorando assim a fixação da planta, né, no solo. Pronto. Então agora nós vamos ver um outro tipo de raiz, que é a raiz do tipo sugadora. Olha aqui comigo na imagem. A raiz do tipo sugadora ou haustória são raízes de plantas parasitas, tá? Plantas que roubam a seiva de uma outra planta, tá? Elas podem retirar a seiva bruta ou elas podem retirar a seiva elaborada. A que retira a seiva bruta é, como exemplo, a erva de passarinho, tá? E a que retira a seiva orgânica, a seiva elaborada, é o cipó-chumbo. O cipó-chumbo, ele tem dificuldade, né? Como são plantas que têm dificuldade de realizar fotossíntese, são plantas que têm a necessidade de roubar a seiva orgânica, a seiva elaborada. E para acabar, né, os principais tipos de raízes, agora nós vamos ver, vocês estão vendo aí comigo na imagem, agora nós estamos vendo a raiz do tipo tuberosas. O que são raízes tuberosas? São raízes que estão debaixo do solo, tá? E têm o papel de acumular toda a matéria orgânica que a planta produziu durante a fotossíntese. A glicose está sendo guardada na raiz na forma de amido. Então tudo que está debaixo do solo e a gente come, a maioria desses alimentos são chamados de raízes tuberosas. Aí nós temos cenoura, beterraba, rabanete, batata doce. Lembrando que a batata inglesa e a cebola são caules, caule do tipo tuberoso, tá? A gente vai ver já já. Então nós finalizamos com essa aula de agora, né, com essas
imagens que vocês viram, os diversos tipos de raízes, ok? Espero que vocês tenham anotado tudinho e revisem sempre que puderem, ok? Forte abraço.